Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 2 de outubro de 2024. Hoje é uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confere da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando laços, fazendo as obras de macumbaria. Se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando. Se tiver alguém lutado, que eu possa estar consolando, Senhor. Se tiver alguém, Pai, esperando uma cirurgia, que eu possa estar preparando, Ramalassuda e Kumanai. Senhor, visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita a nossa nação, Pai. Essa semana é uma semana de eleição. E o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso país, a nossa nação. Senhor, visita a corrupção que virou um câncer no meio do nosso país. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A gente está na maratona agora de João, tá? Hoje a gente vai estar meditando em João 2, que diz assim: Jesus transforma a água em vinho, tá? No terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco aos encarregados da festa. E eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde estivera. Olha que lindo! E aí, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas vocês guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra maravilhosa no dia de hoje. Senhor Deus, como diz esse canal João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua. Eu, que a missionária de Jeroboano, venho diminuir, e que eu não venho falar aqui do que eu quero, mas somente aquilo assim para falar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Senhor, me perdoa também que eu tenho procrastinado as lives, Pai. O Senhor me deu uma ordem, eu tenho feito totalmente contrário. O Senhor falou para mim levantar às 5h30 da manhã para fazer sua live, eu estou fazendo de tarde, Senhor. Me perdoa, me perdoa. Amém. Então, a gente vê que o primeiro milagre, né, Jesus transforma água em vinho. Olha só. Diz assim, né, que Jesus, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. A gente vê, né, que os discípulos de Jesus estavam com ele. Por quê? Porque um pouquinho antes, a gente estudou, né, ontem, né, que os discípulos eram de João e eles passaram a seguir Jesus, né? Que aí João falou assim, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, tá? Tá em 1 João 29. E aí os seus discípulos seguiram. Só que detalhe, diz aqui que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ela fala assim: Jesus, filho, não sei como foi a pronúncia dela, mas o vinho acabou. Por quê? Provavelmente a igreja ela falou isso porque ela sabia quem era Jesus, ela sabia da promessa, ela sabia o que o anjo falou para ela, tá? Que ela ia, né, trazer o Salvador no seu ventre. Então, ela sabia de tudo que havia falado de Jesus, né? Ela sabia o que tinha acontecido quando foi apresentar o menino no templo, tá bom? Que Ananias e Ana falaram, né? Que a espada ia transpassá-lo, né? Que ele ia padecer por muitos. Então, assim, ela sabia da história. Então, ela chega e fala e respondeu Jesus. O que Jesus diz para ela? E respondeu Jesus: que temos nós comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Já não chegou a minha hora. Porque eu tenho... Então, não que Jesus seja desagradável, né? Porque acontece o quê? Tava num casamento
E o casamento naquela época, na Palestina, quando ele era comemorado, ele durava uma semana, igreja. Um casamento durava uma semana. Não era simplesmente um dia, tá? Ele poderia perdurar até uma semana. E era uma ofensa deixar os convidados, sabe? Vamos dizer assim, sem ser bem recebidos, tá bom? Então, o que acontece? E aí, quando acaba o vinho, é um constrangimento, é uma vergonha para a família daquele noivo. Daquele casal, tá? Porque era já importante. O vinho simbolizava alegria. Então, o vinho, para os judeus, era um motivo de alegria. Então, uma vergonha acabar. Aí, uma vez que a família tinha obrigação de providenciar uma festa à altura, né? De repente, acaba o vinho, pensa. Mas por quê? Porque tinha uma exigência social, tá? De que a festa teria que ter uma festa largada com comida e vinho, e tinha que durar até acabar a festa. Então, simplesmente acabou e assim, e aí? Como é que fica, né? Então, a gente vê, porque naquela época também não existia muitas variedades de bebida, só tinha o vinho, tá bom? A maioria das pessoas consumia água ou vinho. Então, não era que tinha, igual hoje tem cerveja, tem, como é o nome daquele povo que o povo vodka, tem vinho de vários sabores, tem pinga. Então, não era, naquela época não tinha, tá? Eles tinham a opção do vinho ou da água. Então, e acabou o vinho, olha a vergonha, né? E aí, me chama a atenção, porque a gente vê assim, respondeu a Jesus, que temos nós como mulher? A minha hora ainda não chegou. Porque Jesus, ele ainda estava começando o seu ministério, né? Após o batismo dele, já começa, né? Já vem os discípulos aqui em João e depois vem essa situação. E a sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele lhe mandar. Então, ela simplesmente, ignorou o que Jesus falou. Ela falou, não, faça tudo o que ele lhe mandar. Ou seja, chegou a sua hora, filho. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Agora você pensa, esses potes, né? E aí, aqui, vamos lá. E aí, assim, porque aconteceu o quê? Os judeus, né? Eles ficavam impuros nas circunstâncias normais diárias. Então, a gente vê que tem aquela mãe. Por que os discípulos de Jesus não lavam a mão? Então, eles tinham que lavar a mão, né? Derrubar as águas sobre a mão. Então, eles tinham o seu ritual, eles tinham a sua purificação. Então, necessitava, né? De um pote grande de água. Então, e por uma festa prolongada com muitos hóspedes, era necessário grande quantidade de água também. Então, tinha muita água. Então, você imagina ali o tamanho desses potes, tá? Porque eles tinham esse costume, tá? É uma tradição judaica, lavar a mão cerimonialmente. Então, disse Jesus aos serviçais, enche os potes com água e os enche até a borda. Então, lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado. Então, eles encheram de água e quando Jesus fala assim, ó, pega um pouco e leva ao encarregado da festa. No caminho, eu quero crer que ali quando ele enfiou, já não era mais água, era vinho. Aí quando ele vai levar, né? E eles assim fizeram. E aí detalhe, e diz assim, no 9, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse... Todos servem primeiro o melhor vinho e depois, desculpa, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho. Igreja, porque tudo que Jesus faz é melhor, sabe? Então, assim, foi algo assim maravilhoso. Então, eu fico imaginando, né? Jesus fazendo esse milagre do vinho, porque o vinho representava a prosperidade, a mudança, a alegria, tá? Então, Jesus, ele faz esse milagre e foi feito num casamento, sabe? Agora, eu vejo umas pessoas, não vou nem entrar em detalhe. Não era vinho, era suco de uva. Oi, a Bíblia é mentirosa? Tem gente que quer distorcer a todo custo. Não me interessa. A Bíblia falou que era vinho, pronto. Tá bom? Não me interessa se pra você é suco de uva ou se não é. Mas fermentou, a Bíblia é clara em dizer, em nenhum momento diz que é suco de uva fermentado. Este sinal miraculoso em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele, né? Então,
foi ressaltado ali a importância, né, do milagre sobrenatural de Jesus, confirmando que ele sim era o Messias, tá bom? Revelam a glória de Jesus. Aí diz aqui, Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seu irmão, seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, ok? Igreja, quando eu começo ali a meditar na palavra do Senhor, igual agora, a gente vê tanto detalhe, né? Tanta riqueza de detalhe. Olha, eu já estudei, já preguei, mas aí cada vez que a gente vem, né, meditar, a gente vê algo diferente. Oh, meu Deus, que isso maravilhoso, né? No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Ou seja, Jesus, ele chega lá no templo, né? Quando ele chega no templo, ali, né, em Jerusalém, ele sobe ali, o que acontece? Ele vê, né, o povo vendendo ali. Mas por quê? O que acontecia? Quando tinha as festas, como era a festa da Páscoa, as festas anuais, né, os homens judeus tinham a obrigação de celebrar em Jerusalém. Então, eles podiam estar. Lembra de Jesus? Quando teve o censo? Então, tipo assim, é tipo daquele jeito, assim. Então, todos têm que... eram convocados para voltar à sua pátria mãe. E aqui, na festa judaica, todos os homens tinham obrigação de subir até Jerusalém. Então, você imaginava, a cidade ficava amarrotada, tipo 5, 6 vezes mais de pessoas. E o que acontecia, né? E aí vai dizer, né, que quando Jesus ele chega na purificação do templo, ele chega lá no templo, bem no começo do ministério, ele lidá com o povo vendendo os animais, porque assim, as pessoas vinham de longe, tipo, 3 dias andando, e que ele vinha com os animais e morria. Então, era mais fácil eles comprarem lá no templo. Então, disse que os bois, as ovelhas, as pombas, eles eram indispensáveis para o sacrifício, né? Aquele sacrifício, aquela festa que era feita anualmente. Então, necessitava, né, desses animais para o sacrifício, tá? Isso porque a pomba era mais baratinho, que representava o quê? Para os pobres, tá? Para os mais pobres. Agora, bois e ovelha era para quem tinha um poder aquisitivo maior. Então, os judeus que viessem de lugares muito distantes precisavam comprar animais, né, para sacrifício. Então, eles tinham que comprar, tá? E tinha que estar perto ali do templo. Então, eles iam lá no templo e compravam. Então, o que acontecia? Tinha os mercadores, os cambistas, né? Ficavam lá assentados, vendendo no ato exterior do templo, tá? Então, ainda tinha um lugar onde eles poderiam ficar. Porque era o único lugar que o gentil podia ir orar. Igual, eu e você, se fôssemos lá, a gente não tinha acesso. Não é sacerdote, não é da tribo de Levi, não é da tribo de lá. Então, você tem que ficar no lado externo do pátio, do átrio. Então, o que acontecia, né? E ali tinha muitas moedas, aí tinha que ser trocada por dinheiro aceitável ali da região, as autoridades do templo. Então, tinha muita exigência, tá? E aí, o que acontecia? Com isso, tinha muito cambistas, a troca do dinheiro. E também, eles nem podiam estar lá operando, mas estavam lá, tá? Os oportunos da fé, os urubu da fé. Não é diferente nos dias de hoje, tá bom? Então, o que acontece? Aí Jesus simplesmente faz um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas do cambista e virou sua mesa. Aos que vendiam pombo, disse: tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa de meu pai mercado, né? Comércio. Então o povo estava fazendo Ramandaçu de Comanai, comércio do templo. Ô igreja, hoje não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas fazendo comércio com a casa do Senhor, Ramalassura e Midecomanai. E igreja, se a casa de Deus, né? Se nós somos ovelhas do Senhor, nem o pastor é dono nosso, nós somos ovelhas de Cristo. Então, eles faziam da casa do Senhor comércio, né? E aí, no 16, assim, os que vendiam pomba disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um comércio, né? Ou seja, né? Eles vendiam os animais num templo, tá? E o que acontecia, né? Porque eles tinham que vir e trocava as moedas com os cambistas, né? Então tinha todo um comércio ali, acabou virando um comércio, né? Não um sacrifício para Deus, né? Eles se aproveitavam disso. Ou seja, a corrupção não é de hoje, né, igreja? É algo que vem, né, desde os primórdios.
Aí diz no 17, seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumira, né? Então, Jesus, ele tinha um zelo pela casa do seu pai. E aí, diz aqui no 18, então, os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Eles ainda perguntaram para Jesus, que sinais você pode nos mostrar? Quem perguntou isso? Os judeus, como sempre, tá? Pedindo um sinal para Jesus. E Jesus lhe disse, destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias, né? Jesus estava falando dele, não da casa ali do templo, parede, mas sim da sua morte, da sua ressurreição em 3 dias, né? Porque eles iam destruí-lo, né? Então, Jesus falava da sua morte, né? Esse templo aqui era o templo de Jesus, o corpo de Jesus, né? Mas eles já, com a maldade, já levaram para o outro lado. Já falaram que queria destruir o templo, já queria... Mais pra frente a gente já estudou, né? Nos outros evangelhos, e eles sempre fazendo, persuadindo tudo que Jesus falava. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, né? Igreja, as coisas espirituais, o Senhor só entende os espirituais. Quem é carnal não consegue entender as coisas, né? Carnais, não tem jeito, tá? As coisas espirituais é só para quem é do céu. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na sua... Então, aí diz assim que mais o templo do qual ele falava era o corpo dele, né? Então, os judeus pensavam que Jesus estava se referindo ao templo propriamente dito, né? E a gente sabe que o templo ali já era o templo de Herodes, então tinha toda uma circunstância, tá bom? Mas João, a gente vê que também... Foi um grande equívoco que eles tiveram, né? Mas eu quero crer que é tudo para a glória de Deus, tá bom? Mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então, creram na escritura e na palavra de Jesus. Então, se Jesus morreu, ressuscitou 3 dias, ao 3º dia, então eles lembraram e creram, tá? Que era algo espiritual. E diz no 23, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando. E creram em seu nome, tá? Então, Jesus, ele fazia maravilhas, fazia coisas maravilhosas, né? Olha, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então, através do milagre de Jesus, muitas pessoas se converteram, né? Então, a gente vê que aquele tempo que foi feito com mais de 40, mais ou menos... demorou mais ou menos 46 anos para ser edificados, ele estava levando para o lado material, mas Jesus estava falando do seu corpo físico, tá? Então, a gente vê também que Jesus, ele estava ali na festa da Páscoa, e muitos que estavam lá viam aquele estado. A gente acabou de falar, né, aqui no capítulo, no versículo 13, né, que quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, então via muita gente de fora, né, então via os jovens, né, os homens, tinham que vir, tá? Tinha que participar, que era obrigatório. Então, você imagina a multidão que estava lá, que creu em Jesus, tá bom? Diz no 24, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus, sendo Deus, conhecia o coração e a maldade que estava no coração de ambos, tá bom? Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus, ele sempre mostrando a sua grandeza e a sua misericórdia, tá bom? Jesus, ele era Deus, era 100% Deus e assim vai, tá bom? A gente tem que estar sempre buscando ao Senhor, clamando para que Deus venha dar força e sabedoria, porque igreja não é fácil, tá? A gente tá num tempo onde não é fácil. Mas que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Que Deus abençoe, que tenha uma tarde abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com a paz.